Outra coisa, deixa eu já falar agora, mas eu vou reforçar depois de novo. A avaliação de comandos numéricos computadorizados já está no Moodle, tá? Tá lá para vocês fazerem. Então, ela abriu hoje e lá tem as instruções para vocês estarem resolvendo essa prova. Vocês vão ter até uma data determinada lá, se eu não me engano, é na quarta-feira da semana que vem para entregar essa prova. A partir do momento que a prova é pelo próprio Moodle, a partir do momento que vocês começarem a fazer a prova, vocês têm 2 horas para estar completando a avaliação. São 8 questões discursivas, então vocês vão estar respondendo na própria plataforma, escrevendo lá. Vocês têm uma chance para fazer a prova. Se alguém, porventura, tiver algum problema, entre em contato comigo via e-mail. Outra questão lá é que o Moodle, ele detecta se por um acaso tiver algum problema de conexão e tal, e ele estende lá o prazo por mais 2 horas. Então, no geral, vocês têm ali, podem ficar tranquilos em relação ao tempo, não precisa se preocupar tanto. As questões são discursivas, então eu peço que vocês escrevam de forma concisa, sucinta, mas não simples. Então, vocês não precisam florear demais uma resposta, mas também responder só com 2 palavras não é bem-vindo. Então, precisa ter um desenvolvimento na resposta da questão de vocês para que vocês acertem a questão como um todo. É muito provável que eu faça a correção pelo próprio Moodle, e daí o Moodle vai dar uma nota para vocês. E a gente trabalha com conceitos, né? Então, talvez eu possa isso depois passar para uma planilha tal, e subir lá, mas notas ali de 9 a 10, ou 9.1 a 10, vão tirar A, né? De 8.1 a 9, vão tirar B. De 7.1 a 8, tira C. Abaixo de 7, tira D. E daí tem a oportunidade de estar refazendo uma prova, caso forem mal. Mas, assim, a prova é bem tranquila, são as coisas que a gente comentou em sala de aula, então vocês podem consultar o material de vocês sem problema algum. Só se atentem que tem 2 horas para estar realizando essa avaliação, né? Prefiro que vocês, inclusive, consultem o material de vocês, né? A mesma coisa para a gestão da manutenção. Então, na sexta-feira de manhã, vai estar aberto no Moodle para vocês começarem a resolver essa avaliação de gestão da manutenção. Beleza, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Tá no sábado, professor. Oi? Sábado. Sábado o quê? Manutenção. Tá para abrir no sábado? Deixa eu verificar. Bom, eu posso olhar isso com calma depois também. Também não teria problema abrir no sábado, tendo em vista que vocês têm, né, a semana inteira para estar resolvendo. E aí, enfim, não muda tanto, né? Depois que vocês começam a fazer, vocês têm 2 horas para estarem fazendo ela. Ah, tá, tá no sábado. Uhum. Isso aí, vocês vão ter até o dia 11 para fazer. Ah, beleza. Querem que eu mude para... Posso mudar para sexta-feira? Não sei se vocês têm interesse, se alguém vai fazer essa avaliação na sexta-feira. Então tá para abrir no dia 4, eu vou mudar aqui para abrir no dia 3, às 7h30 da manhã. Vamos verificar se deu certo. Beleza. Então, eu coloquei ali para abrir no dia 3. Então, como eu falei, vocês fiquem tranquilos lá, façam a avaliação, como eu disse, de forma concisa, consultem o material, elaborem a resposta. Vocês não precisam responder como está no material lá no qual a gente estudou. Se vocês colocarem as palavras de vocês, ainda melhor. Eu quero avaliar o que vocês, de fato, entenderam do que a gente passou aqui em sala. Ah, não lembro do conceito? Vai lá, olha no material e tal. E traz esses conceitos. Ah, o professor falou assim e tal. Se tiver alguma dúvida em alguma questão, a interpretação faz parte da avaliação, mas, professor, não consegui entender o que tu falou, tal. Manda um e-mail lá para mim, tal, alguma coisa nesse sentido, a gente pode tentar resolver. Claro que como tem hora para terminar a questão, tem 2 horas para fazer ela, né? Pode estender até mais 2 horas ali, então não dá para, pode ser que eu não esteja no e-mail e não veja na hora, tal, qualquer coisa nesse sentido. Mas, de novo, fiquem tranquilos, a avaliação é só o que a gente discutiu em sala de aula. Fechou, galera? Vamos para a nossa aula de hoje, então. O que vai ser passado na aula dessa semana não está dentro da prova. Então, é a prova até a semana passada.
Beleza, então. Então, a gente veio lá falando na última aula sobre automatização e monitoramento da usinagem. Essa aula a gente vai falar um pouco mais das noções básicas da aplicação do CNC para um processo de torneamento, e a gente vai falar um pouco dos eixos e sistemas de coordenadas. Então, a gente vai começar a entender como é que a gente faz a coordenada para fazer a usinagem de um material. Porque a gente precisa, esse tipo de equipamento, não é que a gente faz o desenho, manda para ele, e ele é tipo uma máquina 3D que imprime sozinho. Não, a gente precisa fazer a programação desse tipo de equipamento. É claro que hoje em dia muitos sistemas estão mais automatizados, tal, já fazem alguma coisa um pouco mais de forma mais conectada com softwares de desenho, mas não é a regra, isso é a exceção. Então, a maioria dos sistemas, a gente ainda precisa lá colocar coordenada por coordenada, onde a ferramenta vai estar na peça, e é isso que a gente vai estar fazendo hoje aqui. De uma forma muito sucinta ainda, a gente não vai estar chamando nenhuma função. Por exemplo, se a gente for fazer um raio, por enquanto a gente só está trabalhando com as coordenadas desse raio. A gente não vai chamar essas funções. E se a gente está trabalhando, por exemplo, com medidas do diâmetro, a gente também está só colocando lá que vai ser feito a usinagem de um determinado diâmetro. A gente não está necessariamente chamando funções. Então, é uma parte mais introdutória da parte de coordenadas. Então, da última aula, então, só para a gente relembrar, a gente falou lá da importância da conexão entre Lean e as células de manufatura, com o objetivo de melhorar a eficiência dos processos. As indústrias começaram a utilizar, então, esse conceito de célula de manufatura da abordagem Lean. E a gente falou um pouco sobre o agrupamento de famílias que pode ser feito por semelhança, de forma, dimensões, rota, processo ou qualquer uma combinação desses fatores. A formação da célula de manufatura, por sua vez, proporciona um efeito de produção em massa de pequenos e médios lotes. Então, a gente tem a tendência de reduzir o tamanho de lotes, automatizando o meu processo produtivo. E é uma técnica extremamente eficiente em processos produtivos que envolvam uma variedade maior de produtos ou na produção de pequenos lotes. A gente está vendo que está existindo nos meus processos produtivos uma migração para esses conceitos. Lotes menores, uma maior variedade de produto, como eu comentei aqui. Então, hoje em dia, quando a gente compra um carro, a gente consegue personalizar até um determinado parte lá, algumas questões dentro de um veículo, por mais que ele é feito numa linha de produção. E a gente só consegue automatizar e fazer, só consegue personalizar dessa forma, automatizando o meu processo produtivo, colocando esses conceitos dentro. É claro que é diferente, por exemplo, de uma empresa tipo a Rolls-Royce, que tu pode personalizar totalmente teu carro, ele é feito na mão. Mas se tu for comprar um carro desse, custa quanto? Sei lá, R$1 milhão, uma coisa nesse nível. Então, é um outro nível de processo produtivo, né? A gente está falando aqui do dia a dia, da nossa realidade, da média do que acontece aí no nosso país, né? Iago, eu comentei algumas coisas sobre a avaliação no início dessa aula. Talvez eu comente de novo no final, se entrar mais gente, mas depois assiste lá a gravação para te poder pegar essas dicas, tá? Então, a prova de comandos numéricos computadorizados já está no Moodle. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. Beleza. Então, essa é a técnica eficiente lá nos processos que envolve grande, como eu falei, variedade de produtos. Só um minuto, gente, que a porta abriu aqui, eu vou fechar ela. Peraí, só um minutinho. Beleza, gente? Desculpa a interrupção aí, vamos continuar. Então, antes de programar, então trazendo para a nossa aula de hoje, professor, beleza, então a gente vai programar lá um todo CNC, uma máquina enorme, uma máquina que, se não souber o que está fazendo, alguém pode sofrer algum tipo de acidente, alguém pode se machucar, a gente pode quebrar algum tipo de equipamento. Então, como é que a gente faz para começar esse processo de programação desse equipamento? Bom, um dos primeiros passos é realizar o estudo do desenho da peça. Quando eu digo estudo do desenho da peça, é tanto a peça bruta que a gente compra para fazer o meu processo produtivo, quanto o meu próprio desenho da minha peça acabada. Então, vou lá e vou analisar qual é o tipo de material que eu vou estar usinando dentro do meu processo produtivo. É um torneamento? É uma barra circular? Qual que é o diâmetro inicial dessa barra circular aqui? Qual que é o comprimento dessa barra aqui? Qual que é a composição dessa aqui? É um aço 1020? É um aço doce? É um aço 1045? O que isso influencia no meu processo de usinagem? Vai mudar a dureza do material,
vai mudar coisas que a gente já viu, como velocidade de corte, como o tipo de ferramenta que a gente vai utilizar, como sequência do processo produtivo. Então, a gente tem que conhecer qual que é o meu material bruto que eu vou estar utilizando para fazer as peças que eu preciso. Mais do que isso, preciso analisar o meu desenho. Essa daqui é uma parte fundamental. A gente acha que é tudo automatizado. Hoje a gente faz o desenho no CAD, aperta um botão, a máquina de imprimir 3D faz aquela peça, mas não é bem assim com os outros equipamentos. A gente precisa entender, então, qual que é o tipo de peça que eu estou fazendo? Quais são as dimensões dessa peça aqui? Qual que é o acabamento superficial dessa peça? Então, essa aqui é a minha informação que diz qual que é o acabamento superficial. Então, tudo isso daqui são questões importantes que eu preciso saber antes de estar iniciando o meu processo de fabricação, de usinagem, de programação do meu torno CNC. Então, notem que tem todo um trabalho anterior que é feito. Então, deve-se realizar a análise sobre a viabilidade de execução da peça, em conta de dimensões exigidas, qualidade de uma quantidade do material a ser removido, ferramental necessário, fixação desse material, assim sucessivamente. Então, tem diversas questões que vêm antes de a gente iniciar o nosso processo de fabricação mecânica de fato. Estudo de métodos e processos. Então, quais são os meus processos de usinagem para que eu vou sair dessa peça bruta e vou chegar nessa peça acabada aqui? O que eu vou fazer? Vou fazer um faceamento, vou fazer um rebaixo, vou fazer um sangramento, vou fazer um processo de usinagem longitudinal, vou fazer um processo inclinado, vou gerar algum tipo de, aqui dentro, vou usinar essa peça na parte de dentro, vou gerar algum tipo de rosca interna. Esses tipos de informações a gente precisa analisar antes de estar iniciando o nosso processo produtivo. Então, o meu torneamento, como a gente já discutiu em outras aulas, pode ser longitudinal, pode ser plano transversal, pode ser liquidal, se eu estiver fazendo algum tipo de rosca, alguma coisa nesse sentido. Eu preciso adquirir essas informações, preciso saber isso, escrever no papel ou ter essas informações antes de fato, iniciar esse processo de usinagem. Definir, então, as fases de usinagem de cada peça a ser executada, estabelecendo, assim, o que fazer e quando fazer. Então, como eu falei, não é simplesmente ir lá, botar um conjunto lá de informações, apertar um botão e minha máquina vai usinar sozinha. Não, não é assim que funciona. Então, tem todo um trabalho anterior que a gente precisa estar executando, precisa estar analisando. Tudo bem, depois que eu fiz, essa é a grande questão do CNC, né? Depois que eu fiz isso numa peça, aí sim, eu só vou apertar um botão e vou trocar a peça. E a minha máquina faz tudo sozinha. Mas a primeira peça que vai ser usinada, a minha primeira programação, tem que ser feito dessa forma. Não só isso, como se eu alterar, então eu vou lá, coloquei uma peça, vou usinar 100 peças desse tipo, depois eu vou trocar para uma outra peça, vou ter que refazer todo esse processo. Ou, mais de acordo com a abordagem Lean, eu já refiz essa análise antes, e eu deixei tudo pronto. Então, antes de iniciar o meu processo de fabricação, eu já configurei toda a máquina para diferentes tipos de peças, já fiz toda a programação, e aí, de fato, quando eu estou lá no meu processo produtivo, lembrem que Lean é fluxo contínuo. Então, eu não posso ter uma parada para fazer todo o setup da minha máquina. Eu faço o setup fora, é um setup externo. A gente vai ver isso mais a fundo nas próximas aulas sobre Lean. Então, deixo tudo pronto. Depois, quando eu estou de fato produzindo, é só uma questão de, sim, de fato, apertar botões, trocar peça, alguma coisa nesse sentido. Vou ter que escolher quais são as minhas ferramentas. Então, diferentes ferramentas vão fazer diferentes perfis de usinagem dentro do meu processo produtivo. Então, posso ter uma ferramenta lá para fazer um rosqueamento, posso ter uma ferramenta para estar fazendo o meu sangramento, posso ter uma ferramenta para estar fazendo um determinado tipo de rebaixo, com uma determinada geometria, ou um outro aqui ainda para fazer um outro tipo de rebaixo, assim sucessivamente. E tem normas técnicas, tanto a ISO quanto a DIN, que me dizem quais são os tipos de ferramentas que existem. E isso aqui é importante, porque, claro que existem ferramentas específicas para trabalhos muito específicos, mas, via de regra, tem que existir uma normalização técnica para esse tipo de ferramenta, senão cada fabricante vai fazer uma coisa muito diferente. Então, tem que lá existir um padrão, apesar que dentro do padrão existem as suas exceções. Então, a gente já discutiu um pouco sobre isso nas últimas aulas, que existem diversos tipos de ferramenta que eu vou ter diferentes propriedades, diferentes geometrias, diferentes perfis de corte, assim sucessivamente. Então, tudo isso daqui é importante antes de eu começar o meu processo de produção, uma análise que eu faço previamente. A escolha de um bom ferramental é fundamental, então, para o bom aproveitamento do equipamento.
bem como a sua posição no Magazine para minimizar o tempo de troca. Ó, de novo aqui, ó, isso aqui ó, é Lean total, tempo de troca de ferramenta. E aqui tem uma palavra nova que é o Magazine. Então, no torno CNC, a gente geralmente tem um dispositivo lá que ficam lá diversos tipos de ferramenta. Então, eu posso selecionar 3 ferramentas dessa daqui, por exemplo, para fazer diferentes partes do meu processo produtivo. E eu já carrego isso daqui no meu Magazine da minha máquina CNC. Então, minha máquina CNC vai escolher meu ferramental 1 para fazer essa parte aqui do processo produtivo. Depois ela vai lá, ela larga esse ferramental, pega o meu ferramental 2, então ele chama, o meu programa chama essa nova ferramenta e vai lá e faz o meu segundo processo produtivo. Depois ele vai lá e chama a minha terceira ferramenta para fazer o meu terceira etapa do meu processo produtivo. Então, a minha máquina vai lá no Magazine, solta a ferramenta anterior, pega a ferramenta nova, volta e faz a usinagem. Isso aqui avançou muito nos últimos tempos. Então, se antes nós tínhamos máquinas, imagina, um torno mecânico para o operador trocar uma ferramenta, zerar de novo meu zero ferramenta, começar o processo de usinagem novamente, ele vai levar um bom tempo. Vai levar vários minutos para fazer isso. Ao longo do tempo, com o torno revólver, tal, que a gente viu na evolução, isso já foi melhorando. Então, já existem pré-carregamentos de ferramentas ali no meu processo produtivo para ser inserido, para que eu consiga rotacionar, por exemplo, o cabeçote da minha máquina, mesmo num torno mecânico, e já ter uma diferença de ferramenta. No torno de CNC, isso explodiu de forma exponencial. Eu consigo ter, sei lá, 10 ferramentas já pré-setadas dentro do meu processo. E é só uma questão do meu cabeçote lá e pegar essas ferramentas. E antigamente também levava vários segundos para estar fazendo isso, quase 1 minuto, em máquinas mais antigas. Hoje em dia é questão de segundos. Então a minha máquina vai lá, avança muito rápido, troca, puxa, zera, vai lá e começa o processo de usinagem. Então é tudo muito rápido, tudo evoluiu muito rápido também. Por quê? Por conta da digitalização, por conta da engenharia elétrica que foi agregada aos processos de fabricação mecânica. Então, a gente não pode mais falar de um processo de fabricação mecânica sem pensar que existe todo um aparato elétrico e eletrônico que está funcionando junto com isso dali para que a gente consiga, de fato, estar fazendo o meu processo produtivo de forma mais eficiente. Então, as coisas foram se unindo e com a revolução do computador e também, querendo ou não, do capitalismo, né? Então, o consumo aumentou muito, precisa se fabricar muito rápido, então os tempos foram reduzindo. A abordagem Lean vem justamente nesse sentido. Conhecer os parâmetros físicos da máquina e a sua programação. Principal fator, como é que eu vou conhecer qual é o tipo de equipamento que eu tenho? Vou ler o manual de operação do meu equipamento. Então, no Instituto Técnico, a gente tem lá um torninho CNC básico que ninguém sabe usar muito bem esse torno. Então, esse é um problema que a gente tem lá no Instituto, tal, porque é uma máquina difícil de usar e tem um certo receio lá de usar. Talvez isso tenha mudado ao longo do tempo, mas até onde eu sei, não havia sido botado em prática a utilização desse equipamento. Mas existe um manual do operador. E a partir do momento que se estuda o manual, e leva-se muito tempo, e tem cursos específicos para utilizar máquinas de usinagem nesse sentido. Então, há necessidade de o operador que vai trabalhar no chão de fábrica lá, fazer esses estudos e aprender como, de fato, utilizar esse tipo de equipamento. Então, não é, vamos ler lá 10 minutinhos aqui, vamos começar a apertar o botão, vai dar tudo certo. Não, tem uma curva de aprendizagem, tem todo um processo lá. Vamos usinar primeiro uma peça muito fácil de ser usinada. Se a empresa não tem o know-how, como é que ela vai fazer? Vai contratar uma consultoria e alguém vai fazer isso. Ou vai falar com o próprio fabricante para dar cursos para que os seus colaboradores aprendam a utilizar esse tipo de equipamento. Então, é necessário conhecer todos os recursos de programação disponíveis e a capacidade de remoção de cavalos, por exemplo, bem como a rotação máxima, o número de ferramentas, visando minimizar o tempo de programação e operação. Isso aqui é muito importante também, conhecer todos os recursos. Os recursos que são tanto mais fáceis de estar sendo utilizados, quanto os recursos que são mais difíceis, que exigem um estudo maior para se aprender a utilizar esse recurso. Porque se eu não saber utilizar esse recurso, o que isso significa dentro da abordagem Lean? Que alguém pode me ajudar? Comprei uma máquina de R$500 mil, não sei utilizar ela direito, sei fazer a programação básica dela. Ela poderia usinar com uma velocidade rápida, uma infinidade de recursos, eu sei usar ela de forma muito básica. O que isso representa dentro de um processo produtivo? A gente falou sobre isso na abordagem Lean. Prejuízo, professor? Desculpa, Gilson. O técnico, professor? Sim. Improviso? Não, geraria prejuízo, porque é um capital muito alto
para pouco uso, né? Esse capital ele poderia estar sendo utilizado em outro processo e ele está empregado em uma coisa que não vai dar retorno. Exatamente, ele geraria prejuízo, mas tem uma palavra da abordagem Lean que sumariza isso, mas prejuízo está dentro desse conceito, com certeza. O André ia falar, né, André? E fala aquele tempo lá, professor, total, que a gente estava conversando de uma aula. Isso, a gente falou um pouco sobre tempo de processo, mas eu estou pensando não tanto no tempo de processo, mas sim no conceito de ter um recurso e não utilizar ele, não saber utilizar. É uma palavra só, na verdade, né, da abordagem. O valor, professor? A gente não vai estar entregando valor, mas não necessariamente no processo produtivo. Não é bem ali que eu estou tentando chegar. A abordagem Lean, a gente tem lá, a gente quer reduzir uma coisa da abordagem Lean, que são os... Vamos ver se alguém lembra. Era lead time, não? Lead time é o tempo de processo. Mas pensando menos no processo, é desperdício. Isso representa um desperdício tanto como qualquer outro num processo produtivo. Então, tu gastou uma infinidade, um dinheiro enorme numa máquina e tu não está utilizando essa máquina no seu máximo que ela pode entregar, no seu recurso total. Então, tem uma montoeira de funções lá que tu, às vezes, poderia otimizar um produto e tu não está otimizando porque tu não sabe utilizar o teu equipamento. Então, isso representa um desperdício. É tão ruim quanto a gente ter uma montoeira de estoque, que é o desperdício clássico da abordagem Lean, né? Mas isso representa um desperdício. E muito se fala em coisas como, por exemplo, a indústria 4.0, em que a gente tem lá aquele conjunto de sensores que vão adquirir aquele conjunto de dados do meu processo produtivo. Se eu não utilizar esses dados para nada, eles também são desperdício. Então, isso está junto, querendo ou não, da abordagem Lean. Então, por isso que eu tenho que conhecer todos os recursos que o meu equipamento vai dar. Mas todos esses outros que vocês falaram também são, né? Apesar de que um tempo de processamento ali que eu não estou usando é um desperdício. E esse desperdício vai gerar prejuízo, né? Que é o que justamente o Gilson falou. Então, esse desperdício gera prejuízo para a organização. E também o meu lead time não vai ser utilizado da forma correta, né? Então, tem todas essas questões fazem parte. Então, é por aí. Legal que vocês estão afiados, estão pegando os conceitos. Estou bem feliz com isso. Então, beleza. Também tem a definição... tá no número 4 aqui, deveria ser o número 5. Então, definição lá dos meus parâmetros de corte. Então, a gente também falou um pouco sobre isso, né? Em que eu tenho diferentes materiais lá e eu tenho diferentes, por exemplo, velocidade de corte. Então, essa daqui é a velocidade de corte para um torno, em metros por minuto. Então, por exemplo, eu estou usinando um aço 1045, no manual da minha máquina vai ter uma tabela dessa daqui, que vai dizer, se eu tiver lá com uma ferramenta de aço rápido, eu tenho que usar essa velocidade de corte aqui, ó, 25 metros por minuto. Se eu estiver fazendo acabamento, eu aumento um pouco a velocidade e eu consigo um acabamento superficial menor. Então, notem, eu estou aumentando a velocidade de 25 para 30, eu estou reduzindo o meu tempo de processamento. Se eu não souber isso, é um desperdício. Então, eu não estou otimizando o meu processo produtivo. Aqui, então, para fazer o recartilhamento, lá, roscas e tal, a velocidade é muito menor. Já se eu tiver com uma outra ferramenta, então, notem que aumenta muito essa velocidade de corte numa ferramenta de carboneto metálico. Então, já está lá em 200 metros por minuto para fazer o desbaste, 300 metros por minuto para fazer o acabamento. Então, tudo isso é importante. Uma ferramenta de carboneto metálico. Então, vamos sempre utilizar essa ferramenta aqui para esse tipo de aço? Não, depende. Depende se essa ferramenta, às vezes, é muito mais cara. Depende se essa ferramenta vai dar um acabamento superficial não tão bom. Depende quais são as propriedades que eu preciso para estar fazendo aquela peça, para estar fazendo aquele processo produtivo. Notem que aqui, quando eu estou aqui aumentando uns outros tipos de, por exemplo, ferro fundido aqui, a minha velocidade para fazer rosca caiu ainda mais. Aqui tem 6 metros por minuto, aqui tem 8. Então, mesmo a ferramenta de carboneto metálico, a minha velocidade de usinagem aqui também cai. Meu tempo de processamento vai cair. Claro que, como a gente já viu lá na abordagem Lean, via de regra, esse tempo de processamento para o meu produto final não vai dizer tanto assim. Os meus desperdícios dentro do processo produtivo vão contabilizar muito mais o tempo que está lá, vai aumentar muito mais o lead time e tal. Mas, ok, mesmo assim a gente tem que otimizar esses processos também. Então, em função do material ser usinado, deve-se buscar junto
aos fabricantes, ou junto aos fabricantes de ferramentas, os dados de corte, avanço, rotação, profundidade de corte, tudo mais. Gente, tudo isso é tabelado. A gente vai tentar chegar nesse nível de detalhe aqui nessa disciplina, mas assim, a gente não vai se aprofundar tanto, porque, de novo, vocês têm que ter uma noção de como que funciona esse rolê todo, esse conceito da usinagem por comandos numéricos computadorizados. A gente vai falar um pouquinho sobre os eixos, e nessa aula a gente vai falar sobre sistemas de coordenadas. Então vai ter um exercício lá para vocês fazerem, que vai ser muito similar ao que a gente vai passar aqui, mas que é relacionado aos meus sistemas de coordenadas. Então, para a gente começar a pegar o feeling de como fazer o processo de programação do meu processo produtivo. Então, trata-se de um formato geral de programação e não um formato para um tipo de máquina específica. Então, isso daqui, de novo, vem de normas, porque, assim, seria muito difícil se isso aqui fosse de fabricante para fabricante, né? Então, a gente coloca isso como algo que vem acima dos fabricantes. É como se a gente pensar na nossa sociedade que existe política de Estado e política de governo, né? Por exemplo, SUS, o Sistema Único de Saúde, tem que ser uma política de Estado. Não importa o governo que estiver lá, o SUS não pode deixar de existir no Brasil. É a mesma coisa aqui. Então, não importa o fabricante que eu vou comprar a minha máquina, existe uma norma que vai dizer que aquela máquina tem que seguir esse formato geral de programação. Então, o que a gente vai estar estudando aqui nos meus formatos lá de programação são gerais para quase todos os tipos de fabricantes. De novo, é claro que existem exceções, mas, via de regra, é assim que funciona. Então, para definir lá os eixos, então a gente usa lá a regra da mão direita, em que a gente tem o eixo X, Y e Z. Enfim, isso aqui agora não faz tanto sentido para a gente, porque a gente só vai delimitar o eixo X, Z e X, né? Porque a gente já vai analisar as peças como sendo peças em duas dimensões, porque a gente está falando de um processo de torneamento. Se a gente falar de um processo de fresamento ou uma máquina de 5 eixos, tá? Uma máquina que faz tanto fresamento quanto torneamento, isso já aumenta um pouco mais, né? Então, aqui são os planos de trabalho que a gente tem, XY, YZ, ZX, e os meus eixos de rotação ao redor desses três eixos principais, digamos, os planos e tal, enfim, mais a título de curiosidade. Beleza. Vamos fazer, então, uma programação. Como é que a gente começa? A gente começa definindo o zero peça. Então, minha máquina tem que entender onde é o meu zero do meu sistema de identificação, do meu sistema de coordenadas. Então, a gente faz essa identificação. Então, eu tenho lá uma ferramenta de corte, e essa ferramenta de corte ela vai se mexer aqui nesse meu plano, como se fosse meu plano cartesiano. E o que identifica um zero peça é esse símbolo aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho um eixo XZ, eu tenho zero peça exatamente na origem desse eixo XZ. Então, eu posso ter uma peça aqui, como a gente vai ver na sequência. Então, por exemplo, se a minha peça estiver aqui nessa posição, então eu consigo identificar ela através de um sistema de coordenadas. Por exemplo, está na posição menos 20 milímetros Z mais 15 milímetros X. Então, eu consigo identificar onde é que essa minha peça está. E onde é que é o zero em relação a essa distância aqui. Então, eu posso chamar uma função para que essa minha peça avance daqui para cá de forma uma interpolação linear. Posso fazer isso através de um determinado raio. Posso fazer de outras formas, fazer um determinado perfil aqui. Assim sucessivamente. Posso colocar os pontos intermediários desse perfil aqui para ele gerar isso daqui. Ou posso colocar o meu ponto inicial, ponto final, um determinado raio, que esse raio aqui, enfim, vai ter lá um eixo de referência, a gente vai ver isso mais para frente, e ele vai fazer uma parte arredondada na minha peça que está girando. Mas vamos por partes aqui para a gente não se perder. Posso também ter o zero peça no encosto das castanhas aqui, então, né? Aqui eu tinha, então, a minha ferramenta, e eu chamei isso aqui de ferramenta, mas também posso interpretar isso aqui. Bom, vamos deixar assim para não confundir muito. Mas aqui sendo, então, minha placa 3 castanhas, eu posso colocar o zero peça aqui na origem da minha placa 3 castanhas, ou posso colocar aqui na origem da minha peça. E a minha ferramenta, então, se eu chamar aqui, ela vai se trasladar dessa mesma forma aqui. Aqui tem outro exemplo, então, onde eu tenho a minha peça, e aqui meu zero está exatamente na minha eixo 3 castanhas. Então, se eu mandar minha ferramenta para cá, ela vai bater na placa 3 castanhas, vai quebrar meu torno. Então, existem lá todos os meus... eu tenho que cuidar em relação a isso, né?
dá para fazer também na face da peça. Então, aqui sendo a minha placa 3 castanhas, então posso colocar na face da minha peça. Então, é o que eu tinha desenhado ali antes, né? Então, o meu 0 está aqui. Então, a partir do momento que eu começar a chamar a minha ferramenta para fazer uma usinagem aqui no meu eixo Z, então, eu estou trazendo ele para um eixo menos Z. Então, lá no meu sistema de coordenadas, eu tenho que colocar menos 20 milímetros Z, por exemplo. Alguma coisa nesse sentido assim. Existem dois sistemas de coordenadas, que é o sistema de coordenadas absolutas e incrementais, e a gente vai ver o sistema de coordenadas absolutas nessa aula aqui. Essa aula está mais longa do que eu imaginava, são 2h03 já. Vamos ver até onde a gente consegue avançar aqui, caso contrário, a gente continua discutindo isso, mesmo se eu não conseguir terminar o sistema de coordenadas absolutas hoje, a gente discute isso na próxima aula. Sistema de coordenada absoluta. Então, define como sistema de coordenadas absolutas o sistema de coordenadas onde o ponto a ser atingido pela ferramenta é dado tomando-se como referência o 0 peça. Então, a gente vai fazer o meu sistema de zeragem lá no 0 peças. E como é que funciona, então, o sistema de coordenadas absolutos? Como é que a gente vai resolver o nosso tipo, esses sistemas, esses exercícios? Então, notem, o meu 0 peça tá aqui, ó. A minha placa 3 castanhas, ou 4 castanhas, está aqui segurando a minha peça. E eu vou... um exemplo na origem no fundo da peça. Então, esse exemplo aqui, a origem está no fundo da peça. Eu poderia colocar aqui também, que é o próximo exemplo. Então, vou lá colocar o meu eixo Z e o meu eixo X. Então, o meu eixo X está aqui, meu eixo Z está aqui, a origem do meu eixo está aqui, minha peça está aqui, com as dimensões da minha peça aqui. Então, notem, isso daqui é um tarugo maciço. Eu vou remover essa quantidade de material aqui. Todo mundo entendeu isso, gente? Essa peça aqui não está pronta, né? Apesar de eu estar mostrando aqui ela como pronta, ela não está pronta. Então, eu trouxe dessa forma aqui, agora pensando, eu poderia ter trazido de outra forma para vocês, trazido como uma peça pronta e começar a usinar ela, né? Mas ainda assim... eu acho que vai dar para entender. Se não der para atender, na próxima aula eu posso trazer dessa outra forma também, didaticamente. Então, eu vou lá e vou colocar a origem no fundo da peça. Então, como é que eu vou usinar isso? Ó, aqui está a minha ferramenta. Então, essa daqui é a minha ferramenta. Beleza? Então, tendo em vista que essa peça aqui não está pronta, apesar de ela estar desenhada aqui como pronta, né? Mas essa peça aqui, eu vou ter que fazer esse caminho de usinagem aqui para eu conseguir ter essa peça. Então, de novo, né? É como se ela tivesse inteira aqui, todo o meu material aqui. Então, eu vou lá, ó, e começo a aproximar minha ferramenta. Em relação àquele eixo de coordenadas que a gente tinha, em que aqui é o meu eixo Z positivo, e aqui é o meu eixo X, é isso? Isso. X positivo. Eu preciso mandar a minha ferramenta para esse ponto aqui. Como é que eu mando ela para cá? Eu vou lá digitar e vou fazer uma programação no meu equipamento. E eu vou dizer, máquina, vai até o meu ponto A. O meu ponto A está localizado em 0 em relação ao meu eixo X, em 30 em relação ao meu eixo Z. Onde é que está esse 30, professor? Está aqui, ó. Então, eu mandei minha ferramenta para esse meu ponto A. Quem não entendeu isso? Beleza, todo mundo entendeu, então. Fechou. Beleza, agora eu tenho que mandar ela do meu ponto A para o meu ponto B. Então, onde é que está localizado o meu ponto B aqui? Eu vou fazer um diâmetro de 30 milímetros. E esse meu ponto B aqui, ele continua na minha distância 30 milímetros em relação ao meu eixo Z. Então, no tipo de sistema de coordenada absoluta, a gente sempre pega como referência o meu 0 peça, a origem do meu sistema de coordenadas. Então, como é que vai ficar o meu ponto B? Vou deslocar minha ferramenta para o meu ponto B. Então, no meu eixo X continua 30, no meu eixo Z continuou 30. Desculpa, no meu eixo Z continuou 30, no meu eixo X agora foi de 0 para 30. Ah, professor, mas a ferramenta deslocou só 15 aqui. Mas a gente está falando de um diâmetro.
Então, minha ferramenta, de fato, deslocou só 15. Mas como se programa isso dentro da minha máquina de usinagem, é como se eu tivesse feito 30 milímetros. Então, eu removi 30 milímetros de material. Então, eu vou colocar no eixo X 30. Entendeu? Acho que foi o André que falou, né? Eu não entendi não, porque achei que era para ir de ponto a ponto, mas agora você explicou tudo certo. Tu explicou? Tu entendeu? Não. Agora sim. É porque eu estou removendo 30 milímetros de material, mas a minha ferramenta deslocou 15. A gente vai verificar, porque isso daqui pode mudar de norma para norma. Então, eu vou trazer nas próximas aulas e nos exercícios, a gente pode trabalhar com os dois tipos. Ah, professor, a gente entende melhor quando desloca 15 aqui só, não 30. Porque ele vai deslocar 15 milímetros, mas isso aqui está girando, então vai tirar tudo, né? Vai tirar 30. A gente talvez possa pensar em alguma coisa nesse sentido, mas eu vou verificar na norma. Mas, via de regra, a norma vai dizer que, então, esse meu ponto aqui são 30 milímetros de diâmetro. E eu vou fazer isso sucessivamente. Então, eu desloquei isso daqui, no meu próximo ponto, como o meu diâmetro do próximo ponto são 50 milímetros, então, se eu fizer 80 milímetros menos 30 milímetros, eu vou ter esse diâmetro externo aqui, que é 50 milímetros. E agora, no meu eixo Z, ele, em relação à minha origem, está 20 milímetros para frente. Lembrando, né? O meu eixo Z está aqui, o meu eixo X está aqui. E assim por diante. Vou lá para o meu eixo D, então 70 em relação ao X, que é o meu diâmetro, e 20 em relação a Z, então não mudou. Então, aqui ele fez uma interpolação linear, ó. É claro que eu não chamei aqui a função ainda para ele fazer isso. Por exemplo, do meu eixo, do meu ponto D ao meu ponto E, ele vai fazer um raio, ó. Se eu só colocar isso aqui como eu coloquei aqui, ele iria fazer uma interpolação linear aqui. Então, eu vou ter que chamar lá uma função G, qualquer coisa, que vai fazer esse raio aqui. Mas a gente não está vendo isso ainda. E, por fim, o meu ponto F. Finalizei a minha programação básica dessa peça aqui. É isso que eu queria que vocês entendessem na aula de hoje. Beleza, gente? São 2h10, eu iria continuar, porque a gente ia ver do ponto E para o ponto F. A gente ia ver, então finalizou, a gente ia ver isso daqui como a origem na face da minha peça. Eu achei que ia dar tempo para a gente ver nessa aula ainda. Só que não vai dar tempo. Então eu vou pular isso daqui, eu vou mudar esses slides quando eu subir para vocês, e o exercício que vai ter para vocês estarem fazendo é só em relação ao que a gente pegou. Ó, aqui está na origem da peça, né? Então isso aqui vai ser mudado, e a gente vai fazer a origem que nem estava lá na outra. Deixa eu ver até como é que estava escrito certinho. Origem no fundo da peça. Estava na face, não vai ser face, vai ser fundo. Então, o exercício para vocês estarem fazendo, a origem está aqui, ó, no fundo da peça. O meu eixo X, aqui é o eixo Z, aqui é o eixo X. Então, vocês vão fazer a programação, montar uma tabelinha igual essa tabelinha que está aqui. Beleza? E vão fazer a programação dessa peça aqui. Gente, dúvidas? Algum slide ficou em dúvida? Algum conceito que vocês não entenderam ainda? Tranquilo, professor. Beleza. Beleza. Então tá, gente, estamos combinados. Então, o exercício para